Certo, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai dar continuidade, então, para nossa aula sobre sistema digestório, tá bom? Então a gente já falou um pouco a porção introdutória, então falando da anatomia, um pouco da histologia, né, dos diferentes tipos de tecido que compõem esse sistema. A gente já falou um pouquinho da função dele, tá bom? E hoje nossa aula vai ser então sobre a regulação, tá bom, pessoal? Aqui eu botei o número um porque essa não vai ser a única aula sobre regulação. A gente vai ter mais uma ou duas aulas, tá bom? E eu vou postar essas aulas ainda depois do nosso encontro síncrono, tá bom? Então vamos adiante, certo? Qual que é o conteúdo dessa nossa aula de hoje, tá? Então segue aqui aquele gifzinho que eu falei para vocês, tá? Tem um erro aqui e eu espero que ao final dessa aula não dessa aula específica, mas ao final desse conteúdo, vocês consigam me dizer qual que é esse erro. Mas eu sigo usando ele porque eu acho bem bonitinho, assim, bem feitinho, ok? Então, qual que é o conteúdo dessa nossa aula? A gente vai, de novo, fazer aí uma breve introdução. Depois nós já vamos falar especificamente de quais são. Esse neural tá errado aqui, tá bom, pessoal? Então a gente vai, num primeiro momento, exemplificar para vocês quais são os três tipos possíveis de regulação do sistema digestório, tá bom? Então, mecanismos de regulação, esqueçam esse neural que tá errado. A gente vai ver por cima quais são os três mecanismos de regulação do sistema digestório, então regulação neural, tá bom? Então, que é a regulação que é dada pelo sistema nervoso, regulação parácrina e regulação hormonal, tá bom? Esses dois pontos aqui, nesse momento aqui, nessa primeira semana, a gente não vai aprofundar tanto, tá bom? Porque a gente vai falar bastante de regulação hormonal e regulação parácrina, os hormônios e tal, e as moléculas sinalizadoras, quando a gente estiver falando de digestão estomacal e digestão intestinal, quando a gente for descrever esses processos, nas próximas semanas a gente vai falar aqui mais esses hormônios, tá, que estão envolvidos com a regulação hormonal e parácrina. Então, nessa primeira parte da aula, a gente não vai aprofundar tanto. A gente vai falar mais do que? Da regulação neural, ok? Então, nessa aula de agora, a gente já vai ver então detalhes sobre a regulação neural, tá bom? Então, a gente vai ver quais são as vias de regulação neural e quais são os tipos de respostas reflexas que podem ser, que são então usadas aí para controlar esse sistema. Tá bom, pessoal? Vamos em frente então. Então, aqui essa parte introdutória. A gente já falou um pouco disso, né? Mas quais são, de fato, as atividades do sistema digestório que vão ser reguladas, tá? Então, a gente já viu isso na outra aula, mas é bom, eu acho interessante a gente trazer isso e relembrar, ok? Então, quais são essas atividades que vão sofrer regulação? Então, a ingestão de alimentos, ela sofre uma regulação, tá bom? A gente vai ter uma aula, a gente vai falar especificamente disso, que vai ser provavelmente a nossa própria próxima aula, tá bom? Então, a ingestão de alimentos, ela é regulada, e os processos que estão relacionados a essa questão, então, a fome, o apetite e a saciedade. Então, numa próxima aula, a gente vai falar um pouco mais sobre essas questões. A motilidade, tá? É uma atividade do sistema digestório que sofre regulação. A secreção, né? E basicamente essas são as duas, de certa forma, os três processos aí e do sistema, funções do sistema digestório que são de fato reguladas, tá? Quais são os mecanismos que são usados para que seja efetuada essa regulação? Então, mecanismos nervosos, endócrinos e parácrinos, né? Como a gente já viu no slide anterior, certo? Então, a ingestão de alimentos
É um processo aí que é controlado, que é regulado pela função nervosa, ok? Já a motilidade e a secreção são processos aí que estão sob regulação nervosa, endócrina e parácrina. E a gente vai falar mais disso nessa aula, ok? Vamos em frente então. Tá? E quais são aí de fato, né, os mecanismos? A gente vai falar agora nessa aula um pouquinho mais sobre esses três mecanismos diferentes de regulação, tá? Então, o mecanismo nervoso, tá? Vocês já estudaram bastante a parte do sistema nervoso aqui, tá? Neurócrino, tá? Mas entendam que aqui como uma regulação nervosa, ou então como a gente já viu nas aulas do sistema nervoso, a gente entende então a regulação. Todo tipo de regulação que é feita pelo sistema nervoso está dependendo, então, está baseada em neurônios sensitivos, tá bom? Então, esses neurônios sensitivos levam informações para interneurônios que estão presentes aí no sistema nervoso central. Lembrando que esses neurônios sensitivos fazem parte, então, do sistema nervoso periférico, tá bom? Essas informações sensoriais, elas são processadas, né? Aí a nível do sistema nervoso central, tá bom? Junto com possivelmente outros inputs, então inputs emocionais, inputs sensoriais de outros órgãos, enfim. Essas informações são integradas, processadas e integradas, né, por interneurônios aí no sistema nervoso central. E então, a partir de neurônios efetores, são feitos então ajustes, tá bom? Na atividade do órgão-alvo, nesse caso dos órgãos do sistema digestório, tá bom? Isso aqui são esses neurônios efetores, são então neurohormônios aí que secretam neurotransmissores, tá? Em células-alvo, e aí o padrão de secreção desses neurotransmissores é o que vai então modular a atividade dessas células-alvo, tá bom? Então agora eu gostaria de perguntar para vocês, imaginem aí, quais são os tipos de células-alvo que estão presentes lá no sistema digestório que podem sofrer então aí é, regulação a partir desse processo nervoso que a gente falou aqui. Então, vou dar aí uns segundinhos para vocês pensarem na resposta, tá bom? Mas na verdade essas células-alvo vão ser o que então? Células secretoras, ok? Células secretoras do sistema digestório. E essas células vão secretar o quê? Essas células podem secretar hormônios, podem ser células que secretam muco, células que secretam enzimas, células que secretam gástrico, ok? Aí a gente já está falando das, das glândulas acessórias, certo? Células que secretam também ácido, ok? Mas essas células-alvo elas podem ser também células motoras, então células musculares, células de músculo liso, que vão então dar então as funções motoras do sistema digestório. Ok? Então esse é o primeiro tipo de regulação neural, que é que a gente vai falar mais especificamente nessa aula. Mas nós temos também as formas outras de outros mecanismos de regulação, né? Então endócrino. Tá, pessoal? Eu acho que vocês não tiveram ainda aula do tema endócrino, mas semestre que vem vocês vão ter. Então eu vou falar bem por cima, tá bom? Mas a regulação endócrina, então, ela é independente do sistema nervoso, tá bom? Na verdade, o sistema nervoso ele pode regular a atividade do sistema endócrino, mas esses mecanismos aqui de sinalização são um pouquinho diferentes, tá? Então, o sistema endócrino ele depende de células que percebem aí, também tem células sensoriais, tá? Então, células que recebem estímulos. Esses estímulos podem ser, inclusive, estímulos nervosos. Então, a gente pode ter aqui um neurônio efetor que vai modular a atividade dessa célula endócrina, tá? Mas essa célula endócrina, ela pode ser também
aí é uma célula que vai receber informações hormonais ou perceber informações de pH, de temperatura, enfim, como a gente está falando do sistema digestório, essas células sensoriais, essas células sensoras do sistema gastrointestinal, elas vão então perceber, fazer aferências sobre o ambiente da luz do trato digestório, tá? Então essas células sensoriais, elas podem perceber um aumento de acidez, uma diminuição de acidez, elas podem ser então sensibilizadas pela presença aqui de nutrientes, ok? Enfim, essas células sensoras do sistema digestório, que é uma célula endócrina, vai então elas vão liberar hormônios, tá? Na corrente sanguínea, ok? Então esse lado aqui é a luz do tubo digestório, ok? Do outro lado, a gente tem o outro lado do tecido que está associado, então, aos vasos sanguíneos, certo? Essas células endócrinas sensoriais vão, então, liberar esses hormônios, essas moléculas sinalizadoras na corrente sanguínea, tá bom? E esses hormônios já na corrente sanguínea vão, então, chegar em diversas células-alvo, tá bom? E no momento em que esses neurônios se ligarem a receptores específicos nessas células-alvo, vão estimular algum tipo de resposta. E respostas podem ser essas, respostas secretoras e respostas motoras, certo, pessoal? Então essa célula-alvo aqui pode ser uma célula que vai secretar alguma enzima, por exemplo, ou secretar muco, enfim, ou pode ser também uma célula muscular que vai aumentar então a sua atividade ou diminuir, ok? Ah, professor, e o sistema parácrino? O sistema parácrino ele é bem semelhante ao sistema endócrino, tá bom? Então a gente tem aqui uma célula sensora vai produzir aí mediadores parácrinos, que seriam como se fossem hormônios, tá bom? Mas, diferentemente aqui do sistema endócrino, né, em que esse hormônio ele é liberado na corrente sanguínea, não. No caso da regulação parácrina, esses mediadores, essas moléculas sinalizadoras, elas são liberadas aqui no espaço extracelular, bom? E elas vão atuar em células próximas dessa célula endócrina, tá? Então, essas moléculas sinalizadoras, elas não vão para a corrente sanguínea. Elas têm uma área de ação bem pequena, elas vão afetar então células que estão na proximidade dessa célula endócrina, aqui, dessa célula secretora desses hormônios sinalizadores, tá bom? Lembrando, essa célula ela possui projeções para a luz do tubo digestório, mas ela secreta as suas moléculas sinalizadoras na outra face do tecido, tá? Então, aqui no líquido extracelular. Tá bom? E então esses sinalizadores químicos vão então modular a atividade de células-alvo que se encontram na proximidade dessa célula secretora. Certo, pessoal? E lembrando que mecanismos endócrinos e parácrinos a gente vai falar brevemente numa próxima aula, tá bom? Mas cada um dos hormônios e dos sinalizadores parácrinos do sistema digestório vão ser melhor estudados quando a gente estiver estudando o estômago, precisamente os processos que ocorrem no estômago e os processos que ocorrem no intestino. Beleza, pessoal? Então, para não ficar muito repetitivo, eu não vou falar tanto desses sistemas nessa primeira semana, ok? Então, qual que é o sistema que a gente vai realmente trabalhar bastante nessa semana? A regulação neural, tá bom? Então, a regulação neural ela pode ocorrer de duas formas, ok? Então, a gente tem um sistema nervoso chamado intrínseco, tá? Então, é uma forma de regulação. E a gente tem um sistema nervoso extrínseco, tá bom? E, professor, o que é esse sistema nervoso intrínseco e extrínseco? Confundiu. Tá bom? A gente calma, não é difícil, a gente vai
entender melhor agora. Então, o que é o sistema nervoso intrínseco? Tá? Ele é composto pelos plexos nervosos do sistema nervoso entérico. Então, nada mais, nada menos, o sistema nervoso intrínseco, ele é uma forma diferente de chamar o sistema nervoso entérico. Lembra que a gente viu na aula passada? E quais são esses plexos nervosos do sistema nervoso entérico? Lembrem, esses plexos nervosos são aquelas duas grandes redes de neurônios que se encontram no sistema digestório, tá bom? Então, vamos ver se vocês lembram. Digam aí na cabeça de vocês quais são esses dois plexos nervosos. Tá bom? Então, quais são eles? O plexo submucoso, tá bom? Então, o plexo submucoso é aquele que vai regular a atividade das células ali da porção mucosa do trato gastrointestinal. E o plexo mioentérico, tá? Lembrando que o plexo mioentérico é aquela rede de neurônios que vai regular a atividade da musculatura circular e longitudinal. Ok? Ah, tá bom, professor. Entendi esse intrínseco. É intrínseco, que está dentro do digestório. Mas o que é esse trem de extrínseco? É o que está fora? Exatamente. Então, o sistema nervoso extrínseco é aquele que não é o sistema nervoso entérico. Então, o que é esse extrínseco? Então, o sistema nervoso extrínseco, que de certa forma está fora do sistema nervoso do sistema digestório, são então as vias do sistema nervoso autônomo, ok? Opa, dei um spoiler. A gente estudou bastante o sistema nervoso autônomo, então quais são os dois grandes grupos, né, as duas divisões do sistema nervoso autônomo? Vamos lá, vamos ver se vocês lembram. Pensem aí. Então, essas duas divisões são, então, as vias simpáticas e as vias parasimpáticas. Tá bom, pessoal? Lembrem, as vias simpáticas têm uma função inibitória do sistema digestório e as vias parasimpáticas uma função aí de aumentar a atividade desse sistema. Ok? Então, aqui, só para relembrar para vocês, aqui a gente tem uma representação do sistema nervoso intrínseco, tá bom? Eu gosto sempre de ficar martelando aí nessa relação entre estrutura do tecido, anatomia, histologia, com a função. Lembrem, pessoal, sempre quando vocês forem estudar, tentem entender essas duas coisas juntas. Anatomia, histologia com a função, senão vocês não vão conseguir entender fisiologia. Certo? É dica do professor. Sempre tentem entender as duas coisas, estrutura e função, ok? Então aqui, de novo, só para representar para vocês, aqui a gente tem a porção da mucosa, tá bom? Então aqui a gente tem o tecido mucoso, aquele músculo da submucosa aqui, tá bom? Ou então lâmina muscular da mucosa, tá? É o termo correto. E aqui a gente tem o primeiro plexo, que é o plexo submucoso. Lembrem, o plexo submucoso, ele vai modular, então, a atividade dessa lâmina muscular da mucosa, que é aquele músculo que regula aí o grau de preguiamento, e é também aí o sistema nervoso, o plexo do sistema nervoso entérico, ou sistema nervoso intrínseco, que vai regular aí a atividade secretora da porção mucosa do sistema digestório, ok? E o segundo plexo, que é o que a gente chama de plexo mioentérico, tá bom? Ele é aquele plexo que está entre o músculo longitudinal e o músculo circular, ok? E o plexo mioentérico, então, vai modular, vai regular a atividade desses dois tipos de músculos, ok? Lembrando, músculo esquelético, ou musculatura lisa, tá bom, pessoal? Então, plexo mioentérico vai regular a atividade muscular dos músculos longitudinais e circulares. Então, o plexo mioentérico regula as atividades motoras do sistema digestório. Então, a motilidade do sistema digestório. Plexo mioentérico regula o que? Motilidade. Plexo submucoso regula o que, principalmente? Atividade secretora. Certo, pessoal? E o sistema nervoso intrínseco, então, aquilo que a gente já estudou,
são as vias do sistema nervoso autônomo, tá? Então, só de bater o olho, essa via aqui, ela é simpática ou parasimpática? E essa aqui, simpática ou parasimpática? Vamos ver se vocês lembram da aula passada. Então, lembrem, pessoal, olha de onde estão saindo essas vias aqui, ó, lá da porção mais pélvica e várias dessas vias aqui saindo lá do bulbo. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o sistema parasimpático, tá bom, pessoal? E olha esse aqui, ó, a maioria das vias saindo da região do tórax ou da região lombar, né, da região toracolombar, ok? Então, essas são as vias simpáticas, beleza? Então, percebam aí como essas vias, tanto parasimpáticas quanto, né, que as parasimpáticas, tanto quanto as simpáticas, todas aí levando então projeções que inervam aí profundamente, né, todas as porções do sistema digestório, tá? Então percebam aí, ó, ok? Essas vias autonômicas aí inervando o sistema digestório, certo? Só que o sistema digestório ele possui também vias aferentes, tá? Não só vias eferentes, mas sim vias aferentes também. Lembrem, o que é o sistema aferente? O sistema sensorial, tá bom? Então, o sistema digestório ele possui também aqui, ó, a gente tem o epitélio do sistema digestório, tá bom? E aqui a gente tem uma representação dos dois plexos, tá? Então, plexo submucoso, então perceba aqui os neurônios do plexo submucoso, tá bom? Inervando aí as células do epitélio. E aqui a gente tem o plexo mioentérico, tá bom? Lembrando que o plexo submucoso e o plexo mioentérico também estão conectados entre si. Não sei se eu falei isso para vocês, mas estou falando agora. E aqui a gente tem então a representação de neurônios sensoriais, tá? Então lembrem lá da primeira aula que eu dei para vocês de sistema sensorial, tá? Então aqui a gente tem neurônios sensoriais também lá no epitélio do sistema digestório. Então esses neurônios sensoriais vão perceber o quê? Estiramento da parede do sistema digestório, aqui, né, aqui eu tenho no slide. Então, presença de alimento, né, a partir da distensão do tecido, a osmolaridade, tá? Então, aqui tem sal aqui dentro, ou tem íons aqui dentro, ou não. pH, então o pH aumentou, o pH diminuiu. Essas células sensoriais percebem tudo isso, ok? E aqui a gente tem em vermelho, tá? A representação, então, do sistema extrínseco, tá? Então, aqui a gente tem o sistema nervoso autônomo, trazendo então projeções aí, mostrando então essa modulação do sistema autonômico sobre o sistema digestório, tá? Então a gente tem neurônios autonômicos aí inervando o plexo mioentérico e o plexo submucoso, mas a gente também tem vias aí diretamente lá no epitélio do sistema digestório, ok? Ponto importante, pessoal. Aqui, ó, esses neurônios sensoriais. Antes disso, só para organizar aqui, o que é esse sistema aqui, pessoal? Intrínseco, tá? Então, esse aqui seria o sistema nervoso intrínseco do sistema digestório. E aqui a gente tem o sistema nervoso extrínseco, ok? Representado pelo sistema nervoso autonômico. E aqui o sistema nervoso entérico, ok? Então, esses neurônios sensoriais, eles vão aferir, vão perceber essas alterações aqui que a gente já conversou. E essas fibras, então, vão levar essas aferências, vão levar essas informações para o sistema, para os plexos do sistema nervoso entérico, ou seja, para o sistema nervoso intrínseco. E esses neurônios vão levar aferências também para o sistema nervoso extrínseco. Então, essas vias sensoriais elas vão levar informação também para as vias simpáticas e parasimpáticas já lá a nível da medula, tá bom? Então essas informações elas podem ser processadas tanto aqui regionalmente dentro do sistema nervoso entérico, quanto essas informações podem ser processadas lá já na medula, se relacionando então com o sistema nervoso autônomo. Mas tem mais uma terceira via, tá? Então esses neurônios sensoriais podem então levar projeções
lá para porções corticais, para o cérebro, tá bom? E levar então a processamentos corticais mais complexos, tá bom? Então, os neurônios sensoriais levam as aferências para o sistema nervoso central, cortical, tá? Para o encéfalo, leva essas informações sensoriais para serem moduladas a nível de sistema nervoso autonômico, e essas informações podem ser moduladas também a nível local no sistema nervoso entérico, certo? E qual que é a possibilidade, né? Então, esse arco de capacidade de perceber o que está acontecendo lá no epitélio do sistema digestório, né? Perceber o que acontece. O sistema digestório ele consegue fazer aferições lá do epitélio, então o que está acontecendo com as células do epitélio, inclusive o que está acontecendo na luz do sistema digestório, e levar essas informações tanto a nível de sistema nervoso entérico quanto a nível de sistema nervoso central. Isso gera então a possibilidade de perceber e responder, certo? Isso é o que a gente chama de reflexo. Então, o sistema digestório ele consegue perceber o que está acontecendo e gerar respostas para essas percepções que são feitas. Isso a gente chama de respostas reflexas ou arcos reflexos, ok? E esses arcos reflexos se dividem em dois tipos, tá bom? Então, essas respostas reflexas, esse é o termo melhor. Respostas reflexas, tá? Então, essas respostas reflexas, elas podem ser locais. Então, os reflexos locais são aqueles que são integrados totalmente no sistema nervoso entérico, tá bom? Então, essas informações, elas são percebidas, tá? Pelo sistema sensorial, e essas informações são levadas para o plexo submucoso e plexo mioentérico, e esses dois plexos vão gerar respostas. Então vocês percebam, essa informação ela chega no sistema nervoso entérico e já leva a uma resposta. Então, essas respostas estão sendo integradas dentro do sistema digestório, não está sendo integrado no sistema extrínseco, no sistema nervoso central. Tá? É uma informação que ocorre toda aqui local. Então isso a gente chama de reflexos locais, tá bom? E essas respostas locais, elas se dão num único órgão, tá bom? Então aqui a gente tem o intestino, ou a gente tem o estômago, por exemplo. Tá bom? Então, o estômago tem a capacidade de gerar um reflexo local simples e o intestino também tem a capacidade de gerar aí esse tipo de reflexo local mais simples. Mas a gente tem também respostas reflexas mais complexas, tá bom? Então, essas respostas reflexas complexas, elas envolvem mais de um órgão, tá bom? Então, é uma aferição que é feita no estômago, por exemplo, e vai gerar uma resposta lá no intestino. Ou uma aferição que é feita no intestino e gera uma resposta no estômago. Ou nem envolve o sistema digestório. É uma informação que está vindo direto do córtex e está gerando uma resposta lá no sistema digestório. Por exemplo, tu pode sentir cheiro de comida e a partir disso começar a secretar ácido estomacal, ok? Então isso é uma resposta que é feita primeiramente todo no córtex, tá? Você sente o cheiro, você vê a comida, isso vai gerar lá uma resposta reflexa no teu estômago, tá bom? Então uma resposta reflexa que envolve mais de um órgão, tá bom? E essas respostas mais complexas, elas vão depender então da integração com o sistema nervoso central, tá bom? Esse sistema nervoso central pode ser só o sistema autonômico, mas pode ser também uma resposta consciente que vai envolver então o processamento das porções do córtex cerebral, tá? Do encéfalo, ok? Então, se esse arco aqui, né, se esses neurônios sensoriais estão enviando então uma informação lá para o sistema simpático ou parasimpático e já aí a nível da medula está gerando algum tipo de resposta, então a gente tem aí essa integração a nível de sistema nervoso autônomo. Ou quando essa resposta ela é em alguma parte consciente, então a gente sente o cheiro, a gente decide alguma coisa, como a gente vai ver, por exemplo, na defecação, tá? Que a gente tem controle sobre a defecação,
a gente vai ter então um complexo que é integrado parcialmente a nível encefálico, a nível cortical, ok? Certo, pessoal? Então agora a gente vai. Eu estou um pouco perdido na quanto que eu já dei de aula, mas eu vou seguir aqui. Vocês vão ver que na aula passada eu me passei e tive que cortar a aula, tá? Se for o caso aqui, eu corto de novo. Então agora a gente vai falar um pouquinho, a gente vai descrever quais são esses diferentes perfis de respostas reflexas. Tá bom? Então a gente vai começar falando sobre os reflexos locais, tá bom? Só exemplificando mesmo. Então, por exemplo, um exemplo de uma resposta reflexa local. Tá? Então a gente pode ter, aqui eu vou dar o exemplo de respostas no estômago locais, ok? Então percebam que a gente tem o alimento chegando no estômago, tá bom? E esse alimento, quando ele chega no estômago, ele vai levar a uma distensão da parede do estômago, tá bom? Essa distensão da parede do estômago é percebida por neurônios sensoriais estomacais. Essa informação é levada por esses neurônios sensoriais para o sistema nervoso entérico, tá bom? E o sistema nervoso entérico, então, vai integrar essa informação e vai levar, então, a produção, por exemplo, a produção de ácido estomacal e a liberação aí de sucos gástricos, enfim. Então, essa é uma resposta que ela inicia no estômago e termina no estômago. Então, por isso que a gente chama de um reflexo local, ok? Então, a percepção do estímulo à aferência e a resposta ou a eferência, ambos os dois processos ocorrem no mesmo órgão. Tá bom? Então, percepção, integração e resposta são integrados todos apenas no sistema nervoso entérico. Tá bom? Por isso que é um reflexo local, um reflexo mais simples, local, e depende apenas do sistema nervoso entérico ou do sistema nervoso intrínseco, certo? Por outro lado, a gente tem então os reflexos gastrointestinais mais complexos, tá? Que são aqueles reflexos que a gente falou que envolvem mais de um órgão, tá bom? Então, o primeiro exemplo que eu quero trazer para vocês é então o reflexo gastrocólico, tá bom? Então é um reflexo que são informações percebidas no estômago, gastro, e vão gerar uma resposta lá no cólon, tá bom? Professor, mas que coisa doida. E o que é essa resposta? Vocês conseguem imaginar? O que uma aferência do estômago, um estímulo processado no estômago, pode fazer lá no cólon? O que vocês imaginam que possa ser isso? Tá bom? Agora eu vou falar com todo respeito, tá bom? Esse é o famoso comeu, cagou. Certo, pessoal? Todo mundo conhece alguém que na primeira refeição come alguma coisa ali, café da manhã, come alguma coisa, no almoço já come. Dá uns minutinhos a pessoa já tem que ir no banheiro fazer cocô, tá bom? Então esse é um reflexo gastrocólico. Então o que está acontecendo aqui? O estômago percebe que o alimento chegou no sistema digestório, tá? Então chegou lá um monte de comida, a gente tem uma distensão da parede do estômago, tá bom? Esses neurônios vão levar lá a informação para o sistema nervoso central, tá bom? Esse sistema nervoso central vai então integrar essa informação e vai gerar então uma resposta lá no cólon, tá bom? Então uma aferência estomacal, extensão da parede do estômago, vai levar então uma resposta de defecação no cólon, tá bom? Então o sistema nervoso está percebendo o sistema digestório percebe que entrou comida lá no estômago e ele já está mandando lá o intestino grosso, né, o cólon, falar, ó, tá vindo mais comida aí. O que tiver de cocô aí, bota pra fora. Porque daqui a pouco já vai chegar mais comida. Já vai chegar mais resíduo digestório aí no cólon. E ele precisa estar vazio. Ok? Então, uma resposta do estômago, uma percepção sensorial no estômago que gera uma resposta de defecação lá no cólon, ok? É um estímulo preparatório, ou então de limpeza aí de qualquer resíduo que tenha ficado lá no cólon, ok?
Tem uma resposta reflexa que é integrada no sistema nervoso autônomo, nesse caso, né? Central autônomo. E a gente não tem nenhum tipo de consciência em relação a isso, só o ato da defecação em si, ok? Mas você vai sentir vontade de fazer cocô, tu só vai controlar quando tu vai fazer o cocô, ok? Mas a vontade e os reflexos iniciais, eles são autônomos, ok? Outro tipo de reflexo complexo, um outro exemplo, então, é o reflexo enterogástrico, tá bom? Então, nesse caso, a gente tem aí uma aferência que é feita no intestino e que vai gerar, então, uma resposta no estômago, tá bom? E o que que é esse reflexo? Então, quando o estômago ele começa a enviar o bolo alimentar por intestino, vai gerar então uma distensão na parede intestinal, tá bom? E essa distensão da parede intestinal vai gerar então uma informação que vai ser integrada lá no sistema sensorial a partir do sistema autônomo e vai então diminuir o esvaziamento estomacal. Por que isso? Porque o intestino está avisando para o estômago, ó, já chegou aqui comida. Segura tua onda aí, porque senão tu vai mandar comida demais aqui para mim, ok? E não pode ter muita comida lá no intestino, senão o processo de digestão e absorção é comprometido. Então tem que ter aí um fluxo contínuo e pequeno de alimento passando no intestino, para que o processo de digestão e absorção sejam eficazes, ok? Então essa resposta enterogástrica permite aí uma passagem contínua, controlada de alimento do estômago para o intestino, ok? Então, por isso que a gente fala que o estômago ele tem também essa função importante de armazenar a comida e ir passando esse bolo alimentar vagarosamente, de forma altamente controlada para o intestino. Tá bom? Então, uma aferência intestinal que gera uma resposta no estômago de diminuição de esvaziamento estomacal, e é uma resposta reflexa que é integrada aí pelo sistema nervoso autônomo, tá? Pelo sistema nervoso central autônomo. Certo? Certo, pessoal? A gente tem também mais um tipo de reflexo complexo que é o chamado reflexo cólon ileal. Nesse caso, a gente tem aí uma resposta do cólon sobre o ilho, tá bom? Então a gente tem a aferência, a percepção do cólon, que é a distensão da parede do cólon, ou uma resposta parecida com a anterior. Tá? Só que nesse caso, em vez de ser do intestino para o estômago, é do cólon para o ilho, tá bom? Então aqui a gente tem o mesmo sistema, a gente tem o cólon gerando uma distensão e gera então uma resposta no ilho, falando, ó, te acalma aí que você já me passou o alimento aqui, o parte do bolo alimentar, então dá uma diminuída aí. Então é um reflexo só para controlar, né, a passagem de alimento do ilho para o cólon, tá bom? E aí no momento em que esse alimento for passado adiante, essa distensão vai diminuir e aí o Willy vai de novo mandar um pouco mais de alimento por colo e assim por diante. É o mesmo exemplo do anterior, só que com um reflexo que é feito entre o colo e o Willy. Beleza, pessoal? O reflexo colono-ileal. E agora, esse é o último slide dessa aula, tá bom? E a gente vai falar um pouco também de um outro tipo de reflexo gastrointestinal complexo, que é o reflexo da defecação, tá bom? Esse é o mais complexo de todos. Tá? Então aqui a gente tem uma representação do sistema nervoso central, tá? Então aqui uma seção medular. Desculpa o slide em inglês, essa foto em inglês, mas eu não consegui achar nenhum uma figura em português que tivesse legal, ok? Mas então aqui a gente tem uma seção medular, tá bom? Sistema nervoso central. Aqui a gente tem o sistema digestório, tá bom? Então uma parte do intestino. A gente tem o cólon e o reto. Tá bom? Lembrando então que o reto possui dois esfíncteres, tá? Duas faixas musculares que controlam aí a abertura do reto para o ambiente externo, tá bom? Que é o que vai regular de fato a defecação. Então, a gente tem o esfíncter anal interno, ok? E o esfíncter anal externo, tá bom?
O esfíncter anal externo, ele é composto de músculo esquelético e, portanto, se ele é músculo esquelético, a gente tem controle consciente sobre ele, ok? Por outro lado, o esfíncter anal interno, ele é composto de musculatura lisa, então a gente não tem regulação sobre ele. Então, a gente tem dois esfíncteres anais e cada um deles tem um tipo de controle diferente. Um é controle consciente e outro não. É por isso que a gente consegue escolher até certo ponto quando a gente vai fazer cocô ou não. Então, se a gente tem uma resposta aqui de decisão, portanto, um- uma resposta foi processada pelo córtex, pela nossa vontade de não fazer cocô é maior do que a nossa capacidade de segurar essa vontade, a gente consegue segurar. Então a gente consegue controlar aí o cocô. Mas se a nossa aferência autonômica ela é muito forte, ou seja, se aqui essa distensão do cólon e do reto é muito grande, né, essa estimulação autonômica aqui do esfíncter anal interno é muito grande. Então, por mais que a gente queira ou não, a gente vai ter aí o relaxamento desses músculos e vai fazer cocô, querendo ou não. Acho que todo mundo já passou por isso, um momento em que a gente não consegue mais segurar e só sai. Bom, então, o que isso significa? Que as eferências autonômicas são muito maiores do que as nossas referências conscientes. Ok? Enfim, só para falei tudo isso só para a gente ficar claro que o esfíncter interno ele é regulado então pelo sistema nervoso autonômico e o esfíncter externo é controlado então pelo córtex cerebral, tá? Pela decisão consciente de fazer cocô. Certo? Então, o que é o reflexo de defecação? Então, o reflexo de defecação, ele envolve então, o esfíncter anal interno, envolve o esfíncter anal externo. Lembrando que o esfíncter anal interno está aí relacionado aos reflexos do sistema nervoso autônomo, certo? Então, o que acontece? A parede do reto aqui, quando vai acumulando cocô, distende. E essa distensão gera então aqui, ó, stretch receptors in the wall. Então, existem aqui neurônios sensoriais que percebem então esse estiramento, tá bom? Esse estiramento do reto, do colo e do reto, tá bom? E isso aí vai levar então vai levar a informação de que está tendo esse estiramento lá para o sistema nervoso central, ok? Vai ser modulado lá no sistema nervoso central e vai levar então a uma resposta. Vocês estão vendo aqui, ó, a informação está chegando pela via de aferência lá no sistema nervoso central e está gerando então uma modulação aqui. Então, essa informação ela vai ser passada também aqui para o córtex, mas vai ser gerado também uma resposta efetora já direto aqui no esfíncter anal interno, tá bom? Como esse arco reflexo aqui é o arco autonômico, a gente vai ter então esses neurônios sensoriais de distensão, fazendo com que a gente tenha aí uma liberação das fezes. Por outro lado, a gente tem também esses neurônios sensoriais vão levar então informações que vão ser moduladas no córtex, tá bom? E o córtex vai, por sua vez, gerar também algum controle aqui sobre o esfíncter anal externo, tá bom? Então a gente tem um reflexo integrado no córtex que é de controle de defecação ou não, e a gente tem um reflexo de defecação integrado pelo sistema nervoso autônomo no qual a gente não tem escolha. Então basicamente é isso. Eu vou falar meio rápido porque senão vai acabar minha bateria. Acho que deu para entender, certo, pessoal? Qualquer dúvida, façam perguntas aí no YouTube mesmo ou no sistema, tá bom? Se vocês gostaram da aula, deem um like. Se vocês não gostaram, não deem um like. Isso é importante, de fato é importante para saber se vocês estão gostando ou não. Certo, pessoal? Então essa era a nossa aula de hoje. Muito obrigado. Hoje eu trouxe sushizinho pra gente também. Sou bem louco no sushi. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Qualquer dúvida, só chamar.
Até mais, pessoal. Grande abraço. A gente vai ter ainda mais algumas aulas essa semana sobre a fase oral da digestão e também sobre aí a regulação da fome e um pouco sobre